pessoal, tudo bem? Está começando agora mais uma edição do programa Flash de Araçatuba e hoje nós vamos falar sobre a fé. Vivemos em um país onde a maioria acredita na existência de Deus, um ser soberano, divino e o Criador do universo. Cerca de 66,6% dos brasileiros são católicos e 22,2% evangélicos. Os espíritas concentram 2% da população brasileira, enquanto banda e candomblé 0,3%. Outras religiões 2,7%. Mas, será que todos os que dizem ser religiosos, que frequentam uma igreja, realmente são fiéis aos ensinamentos do seu livro sagrado? Afinal, qual é a importância da fé? Eu estou aqui com a Daniela Parra, na casa dela, ela que é evangélica, frequenta a Igreja Ministério Cristão, para falar um pouquinho sobre a importância da fé na nossa atual sociedade. Dani, muito obrigado por receber o Flash de Araçatuba aqui em sua casa. Hoje nós vivemos num mundo muito materialista, onde o ter é de extrema importância. E isso faz com que as pessoas, muitas delas, deixem a fé de lado. Você concorda com essa frase? Concordo. Por quê? Por que você acha que isso acontece? Eu acho que isso acontece porque quando a pessoa ela foca demais, ela ama a riqueza mais do que o seu Deus, ela se afasta assim da sua fé. A fé começa a diminuir na vida dela, porque segundo o Evangelho, nosso amor não pode estar no dinheiro, nosso amor tem que estar em Cristo. Mas então você pensa assim que é errado ser rico, ter riquezas? Não é errado ter riquezas, mas o errado começa quando você começa a amar demais, a confiar demais nessas riquezas. Eu acho que uma pessoa evangélica, rica, precisa usar seu dinheiro em favor a Cristo, usar para alimentar pobres, ajudar crianças, ajudar institutos de ajuda. Então eu acho que se uma pessoa é rica, desde que a confiança dela, o amor dela não esteja no dinheiro dela, eu acho que não tem problema ser rico, não. Então explica pra gente aquele versículo que fala assim, mais ou menos assim, Jesus fala que é mais fácil um rico, um camelo passar por uma agulha, né, do que um rico entrar no reino dos céus. Acho que o rico que ele quis dizer é o rico que confia no bem material, não o rico assim, na sua conta bancária. O rico que só tem a riqueza como seu valor, como sua fé. Acho que uma pessoa que é rica, porém, confia mais em Deus do que no dinheiro, ela é humilde ao mesmo tempo. Ela é rica em material, mas em seu coração ela está humilde. Eu acho que o rico de coração que não entra no reino dos céus, só os humildes. E para você, na sociedade em que nós vivemos, qual que é a importância de se ter fé? A fé para mim é o que dá sentido à vida. E sem a fé você não agrada a Deus. E uma vida que para mim que não se agrada a Deus não vale a pena ser vivida. Mas você acha que tem condições de viver sem fé no mundo de hoje? Dá para você viver sem fé, mas você, na minha opinião, você não vive sem qualidade. Você não vive com qualidade sem a fé. Acho que quando você tem fé, você continua passando por dificuldades, você passa por tristezas, por dúvidas, por problemas, só que ao mesmo tempo você ainda tem uma confiança, uma estrutura, uma fortaleza em Deus. E eu acho que a fé ela traz isso muito pra gente, para nossas vidas. A nossa vida fica muito, o nosso sentimento, o nosso interior oscila muito menos do que, na minha opinião, uma pessoa que não tenha fé. Então, pra gente encerrar, uma escala de 0 a 10, baseado na sua fé, baseado na conversa que nós tivemos hoje, que nota você daria para a importância de fé? 10, com certeza. 1000. Tá certo. Dani, obrigado mais uma vez pela sua participação no Flash de Araçatuba. Agora nós vamos falar com Larissa Mendes, ela que é católica e que também vai falar sobre a importância da fé na nossa atual sociedade. Estamos aqui agora na casa da Larissa Mendes. Vai conversar conosco sobre a importância da fé também. Larissa, muito obrigado por receber o Flash de Araçatuba em sua casa. Você como católica acha que os jovens têm dado importância à fé em seguir os ensinamentos da Bíblia? E por quê? Não, acho que a grande maioria dos jovens não vai à igreja
porque igreja não é uma coisa muito legal para quem tá de fora, para quem vai a primeira vez. Principalmente a igreja católica. Eu acho que a igreja católica não é uma religião, não é uma igreja que chama o jovem para ir, que tem coisas para o jovem participar. Diferente da igreja evangélica, que eu vejo muito na igreja evangélica, que tem festa, tem acampamento, tem várias coisas. Na igreja católica tem, só que é muito menos. E eu acho que é por isso que o jovem não fica tão interessado em frequentar a igreja. Eu já fui uma jovem que não frequentava a igreja, eu detestava ir para a igreja, eu ia, ficava lá morrendo de raiva na hora da missa. Ela me falou nos bastidores que queria enforcar a mãe dela. Eu queria enforcar minha mãe. Minha mãe me acordava domingo, 7 horas da manhã para ir para a igreja, então é uma coisa muito chata. E eu acho que é por isso que os jovens não se interessam. Eu acho que se naquela época que eu detestava ir para a igreja às 7 horas da manhã, tivesse alguma coisa, algum encontro, qualquer coisa de jovens lá, eu acho que eu ia me interessar mais do que naquela época. Mas você acha então que as pessoas, os jovens principalmente, não gostam muito de ir à igreja, não gostam muito de colocar a fé em prática por causa das regras da Bíblia, porque é mais rígido do que eu na igreja? Eu acho que porque coisa que a gente vive no mundo é muito mais legal do que viver o ensinamento de Deus. É mais fácil você ir na balada, chegar às 6, 7 horas da manhã, do que você ir na missa, na igreja e fazer um círculo de oração lá 2, 3 horas, ficar lá orando. Mesmo sabendo que na igreja é uma boa coisa. Não, mesmo sabendo. E pra você, Larissa, qual que é a importância da fé pro jovem? Eu acho que a fé pro jovem, não só pro jovem, mas para qualquer ser humano, qualquer pessoa, é muito importante, porque eu acho que sem fé a gente não vai a lugar nenhum. E eu acho que a fé é o que faz a gente ir pra frente, é o que dá forças pra gente ir pra frente. Não só a fé, mas Deus faz isso. Então eu acho que é muito importante. Você estava me falando da sua faculdade, né? Eu tava falando da minha faculdade, que ninguém em casa concordava com eu fazer o curso de jornalismo. Mas mesmo assim, eu fiz o vestibular, dei a minha cara a tapa, porque eu acho que eu tive forças na fé que eu tenho em Deus. Porque se eu não acreditasse em Deus, se eu não acreditasse na igreja, se eu não acreditasse na Bíblia, na fé que eu tenho, eu acho que eu não faria nada disso e iria fazer qualquer outra coisa que minha mãe quisesse. Então, pra gente encerrar esse bate-papo aqui, deixa pro pessoal que está nos acompanhando um recado que é importante ter fé. Não, eu acho que é importante, então vão à igreja. A igreja não é uma coisa chata. É 1 horinha por dia lá, por domingo, que você vai pra igreja, pra missa, pra qualquer outra coisa, pro culto. Vai à igreja, é muito legal. Depois que você pega gosto naquilo, acostuma aí, fica uma coisa legal. No começo é meio difícil, mas depois você acostuma, você vai gostar. Eu adoro ir na igreja. Que igreja você frequenta? Eu frequento Santa Rita. Então tá bom. Obrigado, Larissa, por ter recebido o Flash de Araçatuba. E essa foi mais uma edição do nosso programa. Na próxima nós teremos novidades, teremos 2 novos integrantes na nossa equipe. E nós vamos falar sobre um problema muito conhecido na nossa cidade, que é a falta de asfalto. Fiquem ligados no Flash de Araçatuba. Tchau. Tchau, gente.